Bom, boa noite, meus irmãos. É bom estar aqui reunido com vocês mais uma vez, mesmo que virtual, expandindo as paredes da nossa casa espírita, permitindo que a espiritualidade adentre aos nossos lares nesse momento. A proposta de hoje é do tema Caindo em Si, é uma mensagem de Emmanuel que consta no livro Fonte Viva, certo? A mensagem número 88. E lendo, achei muito interessante o tema, tá? E trouxe hoje para a gente poder conversar, batermos um papo sobre esse tema. E a mensagem do Fonte Viva, caindo em si, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje o tema, a gente vai lembrar daquelas situações que de repente a gente cai em si, nós estamos no erro, cometendo falhas e de repente temos aquele estalo, que é o que muita gente fala, meu irmão, volta para si, como se fosse cair em si, tá errado. E às vezes, por mais que uma outra pessoa fale, a gente nunca escuta. E tem que acontecer certas coisas em nossas vidas, certo? Às vezes a vicissitude, as dificuldades bater à nossa porta para a gente poder cair em si. E é o que Emmanuel vem trazer para nós hoje. Para a gente começar a entrar no tema, porque Emmanuel comenta a passagem de Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz o seguinte: caindo, porém, em si. Esse pequeno trecho, para não nos chamar muito a atenção, mas é de pequeno, mas de muito profundo, ele faz parte da parábola do filho pródigo. E para a gente poder compreender um pouco mais o que Emmanuel está trazendo para nós, nos exemplos que ele mesmo cita, eu trouxe a parábola que consta no livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, certo? É uma obra da FEB que é parábola do início ao fim, com as explicações, trazendo o contexto da época do Cristo. Porque o convite para a gente poder, convite inicial para a gente poder compreender um pouco mais as parábolas que o Cristo trouxe para nós temos que esquecer um pouco os nossos dias de hoje, a forma com que nós julgamos, a forma com que nós convencionamos o julgamento da sociedade. Nós temos que esquecer e lembrar que o Cristo, conforme consta no Livro dos Espíritos, ele falava por parábolas de acordo com as regiões onde ele estava. E se nós formos fazer um estudo aprofundado de cada uma delas, Jesus falava de acordo com a região, certo? E de maneira para chocar as pessoas. Era a forma que ele tinha de falar, ele contava as histórias chocando e sempre associada aos costumes da região onde ele estava. E a parábola do filho pródigo não foi diferente. Se não, uma das mais estudadas, das mais comentadas. E eu vou ler ela aqui, do livro, ela não é extensa, mas vou fazendo algumas pausas para a gente poder compreender um pouco os pontos de aonde Jesus chama a atenção para chocar as pessoas, o público na época, ok? A parábola ela está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Disse-lhe ainda, um homem tinha dois filhos.
Disse ao pai o mais moço deles: Pai, dá-me a parte que cabe a mim do patrimônio. E aquele dividiu-lhes o patrimônio. A gente vai fazer uma pausa aqui. Aqui Jesus já começa chamando a atenção. Porque se a gente for parar para pensar e vamos fazer uma análise retornando à época do Cristo, isso que Jesus contou aqui não aconteceria. O filho mais novo chegar para o pai, o patriarca, e falar: pai, divide as terras, o seu patrimônio, e dá a minha parte. Por que que isso não aconteceria? A divisão, as terras na época do Cristo, o patrimônio da família, ele era passado de geração em geração. Os filhos tomavam posse das terras, do patrimônio da família, quando o pai morria. Então, o filho mais jovem chegar para o pai, o patriarca, o ancião da família, e pedir isso antecipado, antes da morte dele, para a época, era como se ele estivesse falando que ele desejava que o pai morresse. Porque isso não acontecia. De acordo com os costumes da época, se um filho faz esse pedido ao pai, naturalmente, culturalmente, o pai iria deserdar esse filho. Ante a afronta do filho fazendo ao pai. Porque era uma vergonha isso que o filho estava fazendo, de acordo com os costumes. E humilhante ao pai. E Jesus continuando, chocando mais ainda a plateia que ele tinha na época, o que ele continua dizendo? E aquele dividiu-lhes o patrimônio. O filho, de acordo com os costumes, afrontou o pai, e o pai, que o costume na região seria deserdá-lo e expulsar ele de casa. Jesus continuou dizendo que o que o pai fez? Dividiu o patrimônio. E aí continua a parábola. Depois de não muitos dias, o filho mais jovem, juntando tudo, emigrou para uma região muito distante. E aí dissipou todo o seu patrimônio vivendo luxuriosamente. Esse trecho é outra situação que não aconteceria. Quando ele fala que depois de não muitos dias, um curto prazo de tempo, né, intervalo de tempo, aquele filho que pegou o que era seu por direito, seu patrimônio, vendeu tudo. Se nós formos analisar, não apenas hoje, mas na época do Cristo, as negociações naquela região, elas demoram muito, principalmente negociações de terra. Vendo um estudo, uma palestra do Haroldo Dutra sobre os costumes da região, ele relata, inclusive, que negociações de terra, que foi o que esse filho fez, o mais jovem, que ele pegou, que era patrimônio e vendeu de maneira rápida, as negociações de terra lá na região levam no mínimo de 30 a 40 dias. Isso até hoje. Tá? Isso se ainda tem as situações que quando está se fazendo uma negociação de terra, dependendo da pessoa, se uma pessoa mais jovem ou que o pai ainda é vivo, eles só concretizam depois de consultar o pai, o patriarca. Tamanho o respeito que se existe pela figura do pai. E isso é até hoje. Na época do Cristo era mais ainda. E aqui nós vamos vendo os choques que ele dava na sociedade, contando através das parábolas. E aí, continuando. Depois de haver consumido tudo, deu-se nesse país
uma grande carestia. Carestia é uma escassez seca, houve um período de fome. E também ele começou a passar necessidade. Foi então pôr-se a serviço de um cidadão qualquer do lugar, que o mandou para o campo, para o seu campo, a fim de apacentar os porcos. Ou seja, aquele filho mais jovem que pegou sua parte do patrimônio, que vendeu, foi para bem longe, gastou tudo, a parábola não fala como, estava passando necessidade. E aí o que ele faz? Ele vai procurar trabalho. E aí o trabalho que ele consegue é apacentar os porcos. Esse é outro momento de choque, porque para a cultura deles é muito humilhante cuidar de porcos. Isso não apenas na época do Cristo, mas nos dias de hoje também. Para a cultura deles, eles julgam os porcos como um animal sujo. É uma carne de que pouco é comida. Então era algo extremamente humilhante. Era algo para demonstrar que o rapaz chegou no fundo do poço. E aí, continuando. Ele queria saciar-se com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Aqui é outro choque, porque os porcos eram alimentados com vagem, só que não com o tipo de vagem que é colocado na mesa das pessoas. A vagem que é dada aos porcos é uma vagem amarga e com pouco valor nutritivo, quase nada. E aí, como ele mesmo diz, ele queria comer o que os porcos comiam, tamanha a necessidade dele. Só que ninguém dava. E a gente vai ver o quão no fundo do poço esse rapaz chegou. E aí, aonde chega a passagem, né? Caindo, porém, em si, disse: Quantos escravos na casa de meu pai têm pão de sobra, enquanto aqui morro de fome? Vou levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus escravos. Ele já tá, o filho já pensando, o rapaz já pensando, não tinha mais para onde cair, vou voltar para casa. Que é outro choque também. Que se isso acontecesse, se um filho fosse expulso de casa, expulso do vilarejo, que eles eram vilarejos pequenos na época, né? Ele não retornaria para casa, porque ele seria escorraçado. A família não o receberia. Aquele vilarejo que ele morava não o aceitaria. Se ele retornasse, de acordo com os costumes, ele poderia até ser apedrejado, não que seria o caso, mas ele poderia. E o pai, a família, estaria sendo humilhada mais uma vez. É só para a gente entender um pouco os costumes e o como Cristo falava para poder tocar no coração daquelas pessoas. E aí, levantando-se, continuando a palavra, levantando-se, foi a seu pai. Outro ponto que a gente não pode esquecer, que nesse momento dele, quando ele pensou em retornar para casa, ele não estaria apenas afrontando ao pai e à família, mas ao irmão mais velho. Porque a gente lê essa parábola, a gente fala da parábola do filho pródigo, mas na verdade a parábola são de dois filhos, não apenas do pródigo. Tem o filho mais velho,
que é aquele que ficou trabalhando com o pai. E o que a gente não pode esquecer é que se no momento que ele pediu a parte dele do patrimônio, ele não rompeu apenas com o pai, ele rompeu com o irmão também. Porque aquele patrimônio do pai também é desse outro irmão. E é o que nós vamos ver mais à frente. Qual que é a reação do irmão mais velho? Levantando-se, foi a seu pai. Mas, estando ainda longe, o pai o viu e ficou todo comovido. E, correndo-lhe ao encontro, atirou-se em seus braços e o beijou. Esse trecho agora é uma situação que dificilmente seria visto na época do Cristo. Que é o filho retornando para casa, o pai vendo ele à distância, ele não estava perto, e o pai, o patriarca, que a gente não pode esquecer, o patriarca, o ancião, foi correndo ao encontro dele. Isso seria muito difícil. E atirou-se em seus braços e o beijou. E esse ato do beijo, ele é muito marcante. Porque até hoje, na cultura deles, normalmente os acordos, quando são selados, quando é feito um acordo comercial, um acordo entre famílias na região, naquela região, região da Síria, região de Jerusalém, até hoje, nos dias de hoje, quando estão as duas partes em comum acordo, eles selam com um beijo no rosto. E essa atitude do beijo que Jesus cita na parábola é marcante porque quando o pai se atira aos braços e beija o filho, o beijo no rosto, é a mesma coisa que o pai está falando, está demonstrando a alegria, recebendo o filho, e o beijo é como se ele estivesse dizendo: meu filho, eu te perdoo. Olha como Jesus usou sabiamente as palavras e os costumes da região onde ele estava. Continuando, disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ordenou, porém, o pai aos servos: Depressa, trazei a melhor roupa e vestiu. Coloquem-lhe na mão o anel e calados nos pés. Coloque sandálias nos pés dele. Trazei o novilho mais gordo e matai-o. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Começaram a banquetear-se. O filho mais velho, que estava no campo trabalhando, tendo chegado ao se aproximar-se de casa, ouviu a música e os cantos. Chamou então um dos servos e perguntou o que é aquilo. O que está acontecendo? E o servo lhe respondeu, e este lhe disse: Teu irmão chegou, e teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Aí olha a atitude do irmão mais velho, que a gente não pode esquecer na parábola, o mais novo e o mais velho. Indignou-se, então, e não queria entrar. Ficou chateado, ficou com raiva, não aprovava a atitude do pai e resolveu não participar do banquete que o pai estava dando pelo retorno do filho. Pode ter sido melindrado, pode ter tocado no orgulho, no egoísmo. Ele pode ter pensado, de acordo com os costumes, como é que este irmão volta, já tendo gasto o que era parte dele, e o meu pai faz festa para ele, sendo que o que tem aqui em terras agora é meu, ele não tem mais parte disso.
Ele pode ter entrado nesse momento, o irmão mais velho, no mundo do eu. O mundo do eu é aquilo que só interessa a minha vontade, independente da vontade do outro, se o outro vai estar feliz ou se eu vou estar prejudicando o outro. O filho mais jovem, no início da parábola, ele estava no mundo do eu também, quando ele só pensou nele, em querer a parte dele e ganhar mundo. Nesse momento, o filho mais velho, ele está no mundo do eu. Ele devia estar pensando, ele retornou, ele não tem mais parte de nada. Mas meu pai faz festa para ele. O nosso pai faz festa para ele. Será que ele vai voltar a ter parte aqui, mesmo já tendo recebido a parte dele tendo gasto? Não, o que tem aqui é meu. Ele devia estar pensando assim. E, continuando na parábola. Quando ele não quis entrar, né? Por isso, o pai saiu e começou a insistir com ele. O pai saiu e foi falar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eis que há tantos anos eu te sirvo e nunca transgredi tuas ordens. E tu nunca me deste um cabrito para eu me divertir com meus amigos. Olha o egoísmo. Mas logo que chegou este teu filho, que consumiu o seu patrimônio com mulheres de má vida, tu lhe mataste um novilho gordo. Aquele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Essa é a parábola, meus irmãos. Muito marcante, sem dúvida, uma das mais conhecidas e comentadas. Só que a gente não pode esquecer que existe a figura do pai, que nós podemos interpretar como Deus, a figura do filho mais jovem e a figura do filho mais velho. E cada um deles está numa situação diferente. O filho mais jovem, que é a parte dele, e sair da casa do pai. Viver a vida dele longe da casa do pai. O filho mais velho continua na casa do pai, servindo ao pai e obedecendo a ele as regras. Mas como nós vimos, quando retorna o mais jovem, ele demonstra um pouco seus resquícios da inferioridade. Ao invés de demonstrar a alegria que o pai demonstrava do retorno do irmão que estava perdido, ele indignou-se. Não apenas com o retorno, mas com a atitude do pai. Uma coisa que é muito interessante a gente lembrar e colocar dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações, que o foco principal dessa parábola é a misericórdia de Deus para com seus filhos. Os filhos que estão em erro, que estão afastados da casa do pai e retornam. Nós falamos que Deus é um pai de amor, é um pai de infinita misericórdia. E ele é. Nós podemos estar perdidos, estar no caminho errado, mas a partir do momento que nós cairmos em si e retornarmos à casa do Pai, ele vai nos receber em festa também. Vai nos receber com um abraço e um beijo, assim como é dito na parábola. E o que a gente não pode esquecer, né, entre esses três personagens, certo? É que no filho mais novo, ele precisou sair da casa do pai, se afastar, ter as experiências dolorosas, porque ele tinha tudo na casa, ele não passava fome,
ele não passava frio, ele simplesmente perdeu tudo que ele tinha, porque por conta dele mesmo, a culpa não é do pai, ele mesmo gastou tudo aquilo que ele amealhou com a venda do patrimônio, e ele foi trabalhar apacentando porcos, cuidando de porcos para poder comer a comida que era dada aos porcos, porque ele não tinha condição de comer o que era colocado na mesa das pessoas. Então a experiência foi muito dolorosa para ele, de ter tudo a chegar ao ponto de não ter nada. E assim podemos ser nós também, quando nos afastamos da casa do Pai, quando nos afastamos de Deus, nos afastamos da religião. Não vamos falar exclusivamente da doutrina espírita, mas da religião de um modo geral. Quando nos afastamos da fé. Se nós formos observar, nos momentos que nós nos afastamos, porque o Pai não se afasta de nós. Falando da doutrina espírita, os nossos mentores, os irmãos que nos querem bem, eles não se afastam da gente. Nós que nos afastamos deles. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Certo? Se nós formos observar, todas as vezes que nós nos afastamos, infelizmente ou felizmente, bate à nossa porta as vicissitudes, as dores, as provações. E muito diferente do que às vezes nós pensamos, certo, de que Deus está nos castigando. Não, Deus não está nos castigando. É uma das formas dele nos chamar para retornar à casa, retornar ao Pai. São as vicissitudes, são as dores. Às vezes não compreendemos dessa forma, mas na maioria das vezes, quando a dor bate à nossa porta, é um chamado para nós. Nós não podemos nos revoltar, maldizer Deus, falar que Ele não olha por nós, que estamos esquecidos. Não, Ele nunca esquece de nenhum de seus filhos. Outra figura que a gente não pode esquecer, não pode deixar de passar, é do filho mais velho, que ele continua ali, de acordo com como está na parábola, ele está lá, seguindo as regras do pai, trabalhando. Mas, em um dos comentários do Haroldo Dutra, ele está ali como filho, mas ele não é filho. Não com a atitude de filho, com a atitude de servidor, de um trabalhador, como se fosse o escravo. Por quê? Uma das diferenciações que nós temos que fazer. A pessoa, quando trabalha, ela está esperando algo em troca. Ela recebe algo em troca, ela pede algo em troca, vai trabalhar, no final do mês ou início do mês, recebe lá o seu pagamento. Ok. Dessa mesma forma, às vezes nós nos colocamos na condição de servidor. Quando a gente faz um pedido para Deus, faz um pedido para Jesus, e fala: olha, eu gostaria disso, se você me conseguir isso, eu faço aquilo. Começamos a negociar. Nós estamos nos colocando na condição de trabalhador, de acordo com a parábola. O escravo que está ali trabalhando nas terras do Senhor e ao término vai receber seu pagamento. É o caso do filho que ele cita, que ele está lá, ele obedece, mas ele não se sente filho,
Porque se ele se sentisse filho, ele comungaria dos mesmos pensamentos do Pai. O exemplo que nós temos mais próximo e mais vivo de nós é Jesus. Jesus comungava dos pensamentos de Deus. Jesus nos amou quando esteve na terra e continua nos amando da mesma forma que o Pai nos ama. Então, ele é filho de Deus e e se sente filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós, todos nós. Mas aí fica a pergunta: nós nos sentimos filhos de Deus? Nós comungamos dos pensamentos de Deus? Que o que que Deus quer? Deus quer que nós nos amemos, cuidemos um do outro. Não vamos nem pedir muito. Vamos apenas seguir a lei de amor de Jesus, do Cristo. Vamos sair do mundo do eu e vamos trabalhar para a nossa felicidade, mas para a felicidade do próximo também. Aí é ser filho de Deus e sentindo ser filho de Deus, deixando de negociar com Deus. Isso é muito importante para nós, que é o estágio do filho mais velho, que ele está lá como filho, mas não se sente filho. Tá? Então, essa foi uma explicação da parábola para a gente poder compreender um pouco mais a mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva. Tá? Agora nós vamos para o livro Fonte Viva. Na mensagem, Emmanuel comenta o seguinte: este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. E aí ele vai citar alguns nomes aqui que são importantíssimos para nós. Ele começa: Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Todos nós, com certeza, conhecemos a história de Judas. Quando ele entregou o Cristo, certo? Tudo aquilo que passou até o momento que Judas comete suicídio. Mas eu convido a todos a ler depois do livro Crônicas de Além Túmulo, psicografia do nosso querido Chico, pelo espírito de Humberto de Campos, o capítulo 5, que é uma mensagem de 19 de abril de 1935. E nessa mensagem, Humberto de Campos encontra com Judas e conversa com Judas. Por quê? Judas, ele era um dos apóstolos, ele era o tesoureiro do grupo e ele amava o Cristo, amava as ideias, amava o Cristo demais. E nesse trecho, ele vai contar, Humberto de Campos pergunta para ele sobre os fatos que ocorreram. E ele mesmo relata, quando Humberto de Campos pergunta para ele: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E Judas responde: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Ele vai citar Pôncio Pilatos, que ele era o tetrarca da Galileia, certo? Que ele defendia, além dos interesses pessoais, ele tinha que defender os interesses de Roma. E ele, para isso, ele tinha que satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus.
E aí o próprio Judas comenta: o Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E Jesus estava entre essas duas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ele mesmo relata que ele era apaixonado pelo mestre. Porém, o seu excessivo zelo pela doutrina fez sacrificar o seu fundador. Ele não entendia como que seria instalado o reino de Deus tendo essas duas políticas do Sinédrio e de Roma. E ele arquitetou como se fosse um golpe. Ele entregaria o Cristo iria ser preso, ele angariaria seguidores para assim tomar o poder e retirar o Cristo da cela e colocar ele no trono. Só que no decorrer da história nós já sabemos como que aconteceu. E ele mesmo relata a Judas que o remorso foi tão grande que a única solução para ele naquela época foi o suicídio. Continuando a mensagem. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. E Emmanuel vem comentar: Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Maria de Magdala, se nós formos lembrar da história dela, ela, de acordo com os evangelistas, ela estava sendo obsediada. Jesus afasta 7 demônios dela. Isso para nós é obsessão, certo? Jesus afasta 7 demônios, 7 irmãos que estavam obsediando ela. E outro detalhe muito interessante é que Jesus, após a crucificação, ele antes de aparecer para os apóstolos, ele aparece para ela. Poderia ter aparecido para a mãe dele, para Pedro, para os outros apóstolos. E não, ele apareceu primeiro para ela. E aí nós vamos no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 99, Emmanuel vai falar dela. E faz uma comparação que é, assim, quando eu li, eu fiquei um pouco espantado. Eu vou ler um trecho da mensagem, que é a mensagem 92, intitulada Madalena. E Emmanuel diz o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Aqui ele vai fazer a comparação. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operaram a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tornar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. Ela foi a que mais renunciou a si para seguir o Cristo. Emmanuel falou isso. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, capítulo 44, do item Convite à Pureza, fala o seguinte de Maria. Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos,
após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Olha o quão importante ela foi. Tão importante, que Jesus apareceu primeiro para ela. Ela que foi avisar os apóstolos que ele tinha ressuscitado. Continuando, aí Emmanuel vai comentar de Pedro. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Se nós formos lembrar da história de Pedro, desse momento, está relatado no livro Boa Nova, no capítulo 26, A Negação de Pedro, aonde Humberto de Campos começa citando do momento do lava-pés, quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos. Pedro, naquele momento, achou aquilo humilhante demais, o Cristo lavar os pés. E ainda os outros apóstolos estarem aceitando aquela situação. Pedro era mais turrão, era mais enérgico. E Jesus vai tentar conversar com ele, explicando que ele tinha que fazer aquilo. E mesmo Pedro não compreendendo, Jesus chega a falar para ele: Pedro, é chegado o momento do meu testemunho e tu não podes ir comigo. Pedro achou aquilo um absurdo. Está duvidando da minha fé, do meu amor por ti? E é quando Jesus fala para ele que naquele dia, naquela noite, antes do galo cantar, ele negaria o Cristo 3 vezes. Cristo relata que os outros iriam debandar com medo, tudo que aconteceu. E tudo que o Cristo falou acabou acontecendo. E vamos tentar imaginar a situação de Pedro, como foi marcante. Porque Jesus foi preso na casa do Caifás, na cela que tinha lá, e a cela dava para a rua. Todos que passavam podiam ver o Cristo preso. E Judas não quis debandar. Naquele ímpeto, ele queria tentar fazer algo para salvar o Cristo. E quando ele começou a andar para onde o Cristo estava preso, tinha aqueles agrupamentos, né? Já estava ao cair da noite, os agrupamentos na rua. E o primeiro agrupamento que o Pedro chegou perto, ele foi acusado. És o seguidor do Messias, daquele que se diz Messias? Veio salvar ele? Pedro, no ato de espanto, quase que no automático, responde: não, não sigo nenhum Messias. Negou o Cristo a primeira vez. Continuou andando e uma mulher: olha, aquele lá que era o seguidor do falso Messias. E Pedro, na mesma hora: estás louca? Não sou. Pedro, não se dando conta que estava chegando perto de onde o Cristo estava preso, e ele vai caminhando um pouco mais, e um dos centuriões olha para ele e fala: olha, é aquele seguidor do Messias que puxou a espada para nós. E o Pedro pega e fala: tá maluco? Tá me confundindo com alguém? Com outra pessoa, não fui eu. E quando Pedro termina de responder a terceira vez, ele escuta o galo cantar. E quando ele escuta, ele lembra das palavras do Cristo. E quando ele olha para trás, ele já está na frente da cela onde o Cristo está preso e Jesus olhando para ele. Ele entra em pânico, sai correndo e chora amargamente por aquilo. Só que foi aquele momento que ele caiu em si e fez com que ele fizesse tudo aquilo que ele fez. Continuando, Emmanuel vai falar: Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente.
No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do amor, penitencia-se de seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Meus irmãos, falar de Paulo é tão complicado como falar de Maria. Porque Paulo, com todo o conhecimento que tinha, ele, um doutor da lei, ele perseguiu os cristãos. Mas quando ele teve o encontro com o Cristo, certo? Que ele teve aquele momento crucial, ele se converteu. E se não, eu diria um dos maiores divulgadores, se não o maior divulgador da época do cristianismo, certo? E qual que é o ponto interessante nessas personalidades que Emmanuel comenta, que ele fala de Judas, Maria de Magdala, Pedro e Paulo. Todos eles tiveram um momento de cair em si. Judas e Pedro caminharam com Cristo. Eram ali apóstolos, estavam com ele. Mas mesmo assim, precisaram ter o momento de cair em si, que não era porque eles estavam com o Cristo lado a lado que eles tinham compreendido a mensagem do Cristo. Mas quando eles caíram em si, quando a vicissitude, quando a prova bateu a porta, eles tiveram a oportunidade. E cada um fez o trabalho belíssimo que foi feito. Maria de Magdala e Paulo tiveram um encontro com o Cristo, que foi o suficiente. Recordando de uma palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, algumas pessoas que estão aqui na sala assistiram também, que foi lá no Atualpa, quando o Haroldo foi apresentar Jesus para nós. E ele mesmo estava relatando, estava me recordando, que ele fala, no momento que nós conhecemos Jesus, conhecer Jesus mesmo, não é conhecer a biografia, mas é conhecer a personalidade de Jesus. A nossa vida muda drasticamente. É impossível não mudar a nossa vida. Porque conhecer a biografia é uma coisa, conhecer o Cristo é outra. E esse é o convite que nós temos, todos os dias, conhecer o Cristo. Porque ele todos os dias, ele está próximo de nós. Caminhando para o nosso encerramento, Emmanuel continua. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Isso aqui, meus irmãos, é como se fôssemos viver esquecendo que somos espíritos imortais. Esquecer que o que plantarmos hoje nós vamos colher no futuro, seja nessa encarnação, seja em outra. É esquecer que o que nós estamos passando hoje é colheita do que plantamos no passado. É esquecer que se quisermos sermos felizes no futuro, temos que plantarmos a felicidade hoje. E Emmanuel encerra a mensagem. Cai, contudo, em ti mesmo,
sob a bênção de Jesus, transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Observarás surpreendido como a vida é diferente. Mas vamos observar que no momento que nós conhecermos o Cristo, a nossa vida muda. Muda drasticamente, da água para o vinho. Nós nos tornamos outras pessoas. Nós vamos trabalhar sendo filhos de Deus e sentindo ser filhos de Deus. E esse é o nosso objetivo. É nos melhorarmos sempre, auxiliando ao próximo, amando como Jesus nos amou. Até porque no momento que nós estamos passando, como nós já sabemos, esse momento de transição, o nosso planeta vai mudar, vai melhorar. E nós temos que nos melhorar para continuarmos nesse nosso planeta. Que possamos, meus irmãos, conhecer o Cristo dia após dia, para que possamos ser pessoas melhores, nunca esquecendo de amar ao próximo como Jesus nos amou. Muito obrigado. Essas são as palavras que eu queria trazer para hoje, para esse nosso início de 2021. Que possamos começar trilhando os passos de Jesus. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom 2021 para todos. A gente que agradece.